O sacramento do batismo é o primeiro que todo cristão recebe. Por quê? Ele é a porta de entrada para a igreja. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos membros da igreja, entramos para a igreja. Ou seja, fazemos parte do corpo de Cristo. São Paulo diz na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 12, versículo 27, São Paulo diz assim: vós sois membros de Cristo. Vós sois parte do corpo de Cristo. E cada um de vós, de sua parte, é um dos seus membros. Então, assim como esse dedo, este outro dedo, esta minha mão, são membros do meu corpo, quando nós somos batizados, passamos a ser membros do corpo de Cristo. Não é como você se tornar sócio de um clube. Não, é muito diferente. O sócio de um clube é uma sociedade. Não é? Ser membro do corpo de Cristo é ser Cristo. Santo Agostinho dizia: vós não sois apenas cristãos, vós sois o próprio Cristo. Por quê? Não é? É como um galho de árvore que é enxertado num tronco. Passa a ser parte da árvore, porque a seiva da árvore vai participar, vai penetrar neste ramo. Assim acontece com a gente. O cristão, não é? Ele é mergulhado em Deus pelo batismo. E a Santíssima Trindade vive agora nele. A seiva do Espírito Santo circula nele porque ele agora é membro da igreja, filho de Deus, herdeiro do céu, não é? Participante do corpo de Cristo. Então, o batismo é essa maravilha. Ninguém pode receber outro sacramento sem antes receber o batismo, porque o batismo te coloca dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Depois você pode receber os demais sacramentos. Entende? O batismo é uma graça extraordinária, porque cancela em nós o pecado original, aquele pecado de herança, não de culpa, de herança que nós recebemos dos nossos pais, que perderam a graça de Deus pela desobediência e pela soberba. Por isso foram expulsos do paraíso. O batismo nos reintroduz no paraíso, no reino de Deus, na igreja. Quem é que pode batizar? Pode batizar, em princípio, o sacerdote, o diácono, o bispo, também os ministros do batismo, na situação normal. Mas num caso extraordinário, por exemplo, uma criança que está correndo risco de morte, ou mesmo um adulto que está correndo risco de morte e não foi ainda batizado, qualquer pessoa pode batizar. E como é que deve fazer? Simplesmente pegar um pouco de água, tem que ser água, não pode ser outro líquido. Água, derramar na cabeça da criança ou da pessoa 3 vezes, um pouquinho, não precisa ser muito, e dizer essas palavras com toda a fé: eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te batizo quer dizer, eu te mergulho, eu te coloco dentro da Santíssima Trindade. Pronto. Entende? Agora, evidentemente, que o normal é a criança nascer, levar à igreja para que o padre faça toda a cerimônia do batismo. O batismo não pode ser repetido. Se a criança já foi batizada, numa situação extraordinária de risco de morte, num hospital, por exemplo, ela não vai ser batizada de novo. O padre pode até fazer o complemento do rito do batismo, as outras orações, mas ele não vai batizar de novo, ele não vai derramar água na cabeça da criança de novo, porque o batismo não pode ser repetido. Nem o batismo, nem a crisma e nem a ordem. Esses 3 sacramentos não podem ser repetidos. Ok? E aí, quem é que pode ser batizado? Qualquer pessoa que não foi batizada pode ser batizada. Evidentemente, se é criança, os pais têm que pedir à igreja. É a fé dos pais que supre a fé que a criança não pode manifestar. E se a pessoa é adulta e não foi batizada, então ela tem que pedir o batismo. Aí ela vai ser preparada, né? Era como os catecúmenos no começo do cristianismo. Recebiam toda a catequese e no dia da Páscoa eram batizados, eram crismados e recebiam inclusive já a Eucaristia. Então o adulto ele deve pedir à igreja, porque aí ele já tem consciência do que está fazendo.
Então, o batismo é esta maravilha que a gente precisa cultivar. Ele coloca dentro de nós a presença de Deus, a graça de Deus. Mas, evidentemente, isso precisa crescer. Não basta você ter uma semente poderosa guardada na gaveta. Essa semente tem que ser colocada na terra, na boa terra. Tem que ser aguada, tem que ser adubada. O sol tem que bater nela para ela crescer e virar uma grande planta. Assim também. A igreja não quer que a gente receba o batismo, mas depois esse batismo fique aí como se fosse uma semente na gaveta. Não, quer que essa vida espiritual seja cultivada pela oração e pelos sacramentos.